Daí, pessoal, mais uma resolução. 8 pontos de um plano, não havendo 3 ou mais colineares, determinam x retas. Então aí precisa saber o valor do x, ou seja, o valor ou a quantidade de retas que são determinadas por 8 pontos num plano que não são colineares, né, 3 a 3. Então assim, ó, vou rapidamente aqui fazer uma ilustração, colocando aqui 8 pontos, 3, 4, esse aqui eu vou tirar daqui, colocar mais para cá, 5, 6, 7, 8, né? Por que eu tirei o ponto daqui, ó? Porque, olha só, eu teria um alinhamento desses 3 mais ou menos, né? Então, para evitar esse tipo de raciocínio, aí eu tirei esse ponto, tá? Então, aqui eu tenho 8 pontos do plano e eles não estão alinhados 3 a 3, né? 3 ou mais, né? Eles não estão alinhados. Portanto, significa que quaisquer 2 pontos distintos determinam uma reta. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar rapidamente aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G e H. Então observa, por exemplo, aqui entre A e B, eu estou aí apresentando uma reta. A e C tem outra reta, A e E outra reta, A e F é uma nova reta, A e D, A e G. Então o A com qualquer outro ponto determina aí uma reta, assim como B e E, B e C, B e F e assim por diante. Bom, então eu sei, isso é a explicação, ou é o detalhamento, né, dessa situação aqui de não haver 3 pontos ou mais que sejam colineares, ou seja, cada 2 pontos aí determina uma reta distinta. Ok, e aí então, de 8 pontos, vou colocar assim, ó, eu tenho 8 pontos disponíveis e vou escolher 2 de cada vez. Deixa eu pôr assim, escolher 2 de cada vez para formar a reta. Bom, aí o que acontece, ó, eu fico sempre com aquela dúvida, ou arranjo ou combinação. No arranjo, a ordem altera, e eu posso associar aqui, ó, A com A de altera, a ordem altera o agrupamento, e combinações, a ordem não altera, ou seja, continua o mesmo. Então o C aqui, ó, de continua o mesmo. Então, nos arranjos, a ordem altera os agrupamentos entre si, enquanto que nas combinações a mudança de ordem dos elementos do grupo não o tornam ou não faz com que esse grupo seja uma nova situação. Então, por exemplo, assim, ó, se eu faço a reta AB, que eu vou colocar aqui numa outra cor, olha só, aqui eu tenho a reta B. Ó. Essa reta B é a mesma reta BA. Olha só, a reta BA é a mesma. Então a ordem das letras ou a ordem dos pontos não interfere nas retas determinadas, né? Sendo assim, se a ordem não altera, continua o mesmo, são combinações de 8 para escolher 2. E aí 8, 2 a 2, simplesmente letra A. Ok? Se eu quiser saber a quantidade, né, logicamente eu vou desenvolver aqui, ó, só vou armar para ti, ó, 8 fatorial, 2 fatorial, e a diferença que é o menor, né, 2 aqui, e a diferença entre 8 e 2, que é 6, aqui 6 fatorial. E aí tu desenvolvendo isso, tu vai encontrar a quantidade de retas determinadas por 8 pontos não colineares 3 a 3 ou mais.
vou aproveitar esse vídeo e vou fazer uma outra questão que é bem semelhante a essa. Que é essa aqui, ó. Também tem 8 pontos no plano, dos quais 4 são colineares e os demais não colineares 3 a 3 entre si. E não colineares também 3 a 3 com os 4 primeiros. E aí diz que esses 8 pontos determinam n retas, quer saber o valor do n. Então, de novo, né, quer saber o número de retas. Só que agora eu tenho o quê? Eu tenho que, desses 8 pontos, olha só, eu tenho 8 pontos. E desses 8 pontos, 4 são colineares. Então vou pensar assim, ó. Eu vou colocar aqui uma reta. E sobre essa reta eu vou colocar aí 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Vou chamar isso de ponto A, B, C e D. E os outros pontos não são colineares nem entre si e nem colineares com esses que já estão postados aqui. Então eu não posso colocar um ponto aqui, ó, que vai ficar colinear com esses demais ABCD, certo? Então não posso fazer isso. E também não posso colocar 2 pontos aqui, ó, um aqui e outro aqui, por exemplo, ó. Vão ficar colineares com B. Então também não pode acontecer isso. Então os outros 4 pontos eles estão aqui, ó, posicionados de forma não colineares entre si. Por exemplo, assim, ó, vou colocar aqui. E nem colineares com os pontos lá de cima ABCD. Aí eu vou dar nome, né, ABCD, vou colocar aqui o ponto E, aqui um ponto F, aqui um ponto G e aqui um ponto H. E aí quer saber o número de retas. Bom, então o que eu vou pensar aí, ó? Combinações. Tem várias formas de fazer. Uma delas é pensar assim, ó. Cada ponto daqui de baixo com um ponto lá de cima vai formar uma reta, né? Tipo, A e G forma uma reta, A e E forma uma reta, A e F, AH e assim vai. Então eu tenho aí um princípio multiplicativo a ser realizado, né? Seria 4 vezes 4, 16. Então eu posso pensar que eu tenho aí cada ponto de cima com cada ponto de baixo. Vou fazer esse raciocínio. 4 vezes 4. Eu teria 16 retas. E além dessas 16 retas aí, né, que eu calculei, cada uma delas com um ponto ali, desses 4 pontos alinhados, mais esses outros pontos aqui de baixo. Além dessas 16 retas, eu ainda tenho aqui, ó, as retas possíveis de serem formadas a partir, por exemplo, de EF, EH, EG, GF e assim por diante. Ou seja, aqui, ó, eu ainda consigo algumas retas, que essas retas serão obtidas por combinações de 4 pontos tomados 2 a 2. Por quê? Porque cada 2 desses 4 pontos aqui, já que eles estão também desalinhados ou não estão alinhados, também formam aí retas distintas. Então 4, 2 a 2. Eu até vou desenvolver isso. 4 fatorial, o menor 2 fatorial e a diferença 4 menos 2, que aqui coincide 2 fatorial. Então isso é igual a 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial, 2 fatorial. Cancela. 4 vezes 3, 12. Divide por 2 fatorial, que é 2. E aí eu tenho 6 retas. Então eu tenho 4 vezes 4, 16 retas. Mais 6 retas, que são essas formadas aqui nesta parte, com esses 4 pontos. E ainda eu tenho mais uma reta, né, que é aquela definida pelos 4 pontos ABCD. Então ainda tenho aqui mais uma. E aí somando isso, então, 16, 22, eu tenho 23 retas.
Então, em termos absolutos, em termos numéricos, eu tenho aí 23 retas. Mas se tu observar nas alternativas, ó, nenhuma delas trata, né, de resposta numérica. Então eu preciso aí pensar num raciocínio algébrico, né, para representar o número de retas aí. Bom, então eu vou partir para um outro raciocínio. Olha só o que eu posso pensar também. Eu posso considerar, por exemplo, as retas ou as duplas a partir aí de todos os pontos, a partir dos 8 pontos, assim, ó, combinações de 8 pontos pegos 2 a 2, tá? Então eu teria todas as retas possíveis caso esses pontos estivessem todos eles, os 8 pontos, desalinhados. Assim, ó. Aí eu teria aqui todas as retas possíveis formadas por esses 8 pontos aí desalinhados. Mas observa que eu tenho aqui, olha só, 4 pontos que estão em alinhamento. Então eu preciso descontar, ó, esses casos, porque esses 4 pontos aqui, ó, eles não vão formar retas. Então eu tenho que descontar, então, menos combinações de 4 pontos 2 a 2. Por outro lado, esses 4 pontos aqui, eu retiro as retas que eles formariam, mas eu tenho que acrescentar mais uma. Por quê? Porque uma reta eles estão formando, ou ainda, eles determinam apenas uma reta. Então eu desconto as retas que porventura eles formariam, mas eu somo uma reta que eles estão formando. E aí então eu tenho a expressão que define algebricamente o número de retas dessa situação. Combinações de 8, 2 a 2, menos combinações de 4, 2 a 2, mais 1. E aí isso eu tenho na letra B. Ok? Uma prova real aqui para mostrar como realmente essa situação aqui é bem interessante. Olha só, eu vou calcular aqui, ó, essas combinações. 8 fatorial, o menor 2 fatorial e a diferença entre 8 e 2, que é 6 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6, segura no 6, 2 fatorial, 6 fatorial, cancela, 8 vezes 7, 56, 56 por 2, 28. Então, estou dando 28. Vou calcular agora o número de combinações 4, 2 a 2. 4 fatorial, o número maior. O número menor, 2 fatorial. E a diferença entre eles, né? Diferença entre 4 e 2, que aqui vai coincidir que também é 2. Aí eu tenho 4 vezes 3 vezes 2, seguro no 2 fatorial. 2 fatorial, 2 fatorial. Cancela 2 fatorial, 2 fatorial. 4 vezes 3, 12. 12 divide por 2, 6. E aí lembra que eu tenho sinal de diferença. Então aqui menos 6, mais 1. E olha só, 28 menos 6, 22. 22 mais 1, 23 retas. O mesmo 23 que eu havia atingido antes, ó, aritmeticamente. Ok? Então realmente confirma que essa aqui é a expressão que define o número de retas desta situação. Ok? Então era isso. Espero que tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Bons estudos. Forte abraço e até a próxima.